Há momentos na história da humanidade em que o céu se inclina sobre a terra, e o som do divino rompe o silêncio dos homens. Momentos em que o Criador se revela não apenas por meio de sinais e milagres, mas por palavras que moldam a própria essência da civilização. Um desses momentos aconteceu aos pés de um monte árido, em meio ao deserto do Sinai, quando Deus decidiu falar com o homem, e o homem ousou escutar. Esta é a história de Moisés, o libertador, o mediador, o homem que subiu ao topo do monte envolto em fumaça, fogo e trovões, para ouvir a voz do próprio Deus. Mas para entender a grandiosidade desse encontro, precisamos voltar ao início, à escravidão, à promessa e ao chamado que ecoou de uma sarça em chamas. A escravidão e o clamor do povo. O Egito era o império mais poderoso de sua época. Suas pirâmides tocavam os céus, seus exércitos conquistavam nações e seus faraós se julgavam deuses. E foi ali, em meio à glória dos homens, que o povo de Israel viveu séculos de humilhação. Filhos de Abraão, Isaque e Jacó, os israelitas haviam prosperado nas terras egípcias, mas com o passar das gerações, tornaram-se servos, submetidos a trabalhos forçados, chicoteados e oprimidos. O brilho das promessas divinas parecia ter se apagado, mas o clamor subia ao céu, um clamor que rasgava o silêncio da opressão. E Deus ouviu. O tempo da libertação havia chegado. O chamado de Moisés. Moisés não era apenas um fugitivo. Ele era um homem dividido entre dois mundos, criado como príncipe do Egito, mas nascido entre escravos hebreus. Depois de matar um egípcio que maltratava um hebreu, fugiu para o deserto de Midian. Ali, encontrou paz, trabalho e uma nova vida. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e cuidava do rebanho de seu sogro, distante dos palácios e da dor de seu povo. Até que um dia, no sopé de uma montanha chamada Horebe, o inesperado aconteceu. Enquanto guiava o rebanho, Moisés viu algo extraordinário, uma sarça em chamas que ardia, mas não se consumia. Ele se aproximou, curioso, e então, uma voz poderosa rompeu o ar. Moisés! Moisés! Ele respondeu, eis-me aqui. A voz disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés estremeceu. O Deus de seus antepassados falava com ele. E diante da grandeza daquele chamado, veio também o medo. Quem sou eu para ir até o faraó e libertar os filhos de Israel? Perguntou. Mas Deus respondeu com uma promessa simples e eterna. Eu estarei contigo. A libertação e o deserto. O resto da história se tornou um símbolo de libertação para toda a humanidade. Deus feriu o Egito com pragas, revelou seu poder sobre os deuses pagãos e finalmente conduziu seu povo para fora da escravidão. O mar se abriu, o povo atravessou em terra seca, e o Egito, outrora tão poderoso, ficou para trás. Mas a liberdade é apenas o primeiro passo da redenção. O povo que caminhava rumo à terra prometida ainda não conhecia o Deus que o libertou. Eles haviam visto seu poder, mas não compreendiam sua santidade. E é então que a jornada os conduz ao pé do Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés havia ouvido a voz de Deus pela primeira vez. Chegada ao Monte Sinai. O deserto do Sinai não é um lugar acolhedor. Montanhas secas se erguem como muralhas de pedra sob um sol abrasador. O vento sopra forte, e o silêncio é quase absoluto. Foi ali, naquele cenário de solidão e majestade, que o povo acampou. Eles haviam testemunhado milagres, maná que caía do céu, água brotando da rocha, nuvens que guiavam de dia e fogo que iluminava a noite. Mas agora, Deus queria mais do que apenas guiá-los. Ele queria habitar entre eles. E para isso, o povo precisava aprender o significado da santidade. O chamado para subir. Deus disse a Moisés: sobe ao monte e fala à casa de Jacó. Dize aos filhos de Israel: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade especial entre todos os povos. Moisés desceu do monte e transmitiu as palavras ao povo. Eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor disser. Mas eles ainda não compreendiam o peso do que estavam prometendo. Deus, então, ordenou que o povo se purificasse. Por 3 dias, ninguém deveria se aproximar do monte. Nem homem, nem animal poderiam tocá-lo, pois o monte seria o lugar da presença divina. Moisés percorreu o acampamento, instruindo o povo: lavai as vossas roupas, preparai-vos. No 3º dia, o Senhor descerá sobre o Sinai diante de todos.
O som do anúncio espalhou-se pelo deserto. Homens e mulheres olharam para o monte distante, tentando imaginar o que aconteceria quando Deus descesse à terra. O terceiro dia. O sol nascia por trás das montanhas. O ar estava denso, quase elétrico. De repente, o chão começou a tremer. Trovões ecoaram no horizonte e relâmpagos cortaram o céu. Uma nuvem espessa cobriu o topo do monte, e o som de uma trombeta ressoou cada vez mais alto, como se o próprio céu respirasse. O povo se encheu de temor. Era o dia em que Deus falaria com os homens. Moisés os conduziu até o pé do monte. E então, o fogo desceu. O Sinai inteiro fumegava como um vulcão. A terra tremia, e o som da trombeta tornava-se ensurdecedor. O monte ardia, mas não se consumia, assim como a sarça de outrora. Era o mesmo Deus, agora se manifestando diante de toda uma nação. A voz de Deus. E então, ele falou, não em sussurros, não em parábolas, mas com uma voz que o vento levava sobre as pedras e o coração dos homens. Deus revelou sua lei. Palavras que seriam gravadas para sempre, não apenas em tábuas de pedra, mas na consciência da humanidade. A multidão ouviu, tremendo, ajoelhada, com os rostos voltados ao chão. Eles ouviram sobre a fidelidade, sobre não adorar outros deuses, sobre respeitar o nome santo, honrar pai e mãe, preservar a vida, a verdade e a pureza. A voz do Criador delineava o caminho da justiça e da convivência humana. Mas à medida que Deus falava, o medo crescia. O som era insuportável, a presença era terrível. E o povo clamou, fala tu conosco, Moisés, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. A cena era indescritível. O homem diante do divino, limitado pela própria fragilidade. E Deus, revelando-se não para destruir, mas para ensinar o que é ser santo. O mediador. Moisés avançou em meio à fumaça, enquanto o povo permanecia à distância. Ele subiu mais alto, até onde o fogo parecia tocar o céu. Ali, Deus o chamou novamente. Naquele encontro, não havia exércitos, nem coroas, nem tronos. Apenas um homem e Deus. Um servo e o Criador. Deus revelou mais de sua vontade, leis, mandamentos e instruções para que o povo pudesse viver em comunhão e ordem. O pacto estava sendo firmado. E Moisés, que havia sido libertador, agora se tornava mediador. Durante dias, ele permaneceu ali, ouvindo, anotando, aprendendo. O monte era o elo entre o céu e a terra. A aliança. Quando Moisés desceu, o povo observava em silêncio. Ele contou tudo o que Deus havia dito. E mais uma vez, a multidão respondeu, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés construiu um altar aos pés do monte e ofereceu sacrifícios de paz. Ele aspergiu o sangue da aliança sobre o povo e sobre o altar, selando o pacto entre Deus e Israel. Aquela era mais do que uma lei. Era uma aliança de amor e santidade. Um chamado para que um povo livre também fosse justo. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele chamou Moisés novamente ao topo do monte, para entregar-lhe algo eterno. Transição, crescendo musical, tom de expectativa. E assim, o homem subiu mais uma vez ao encontro do Eterno. 7 dias e 7 noites de espera. A montanha ardia como um farol. E a presença de Deus parecia envolver tudo: o fogo, a fumaça, o silêncio e o tempo. Moisés não levou consigo exércitos, nem ouro, nem oferendas. Levou apenas um coração disposto a ouvir. No alto do Sinai, Deus lhe daria algo que mudaria a história: as tábuas da aliança. Mas antes disso, viria a revelação da presença. O silêncio do topo do monte. O tempo no topo do Sinai não era o mesmo tempo da terra. Lá embaixo, o povo contava os dias. Lá em cima, Moisés estava diante do Eterno. O vento soprava forte, as nuvens encobriam tudo, e o fogo parecia nunca se apagar. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no monte, sem alimento, sem água, apenas sustentado pela presença divina. O monte, antes coberto de trovões e relâmpagos, agora era envolto por uma luz densa, uma glória que não se podia descrever. Ali, Deus revelou não apenas leis, mas o plano para um povo santo. Ele mostrou a Moisés os padrões do tabernáculo, o lugar onde sua presença habitaria entre os homens. Mostrou o formato da arca, o altar, as vestes sacerdotais.
Cada detalhe tinha um significado